Olá, seja bem-vindo ao canal. E hoje iremos fazer a leitura de mais uma obra de Neville Goddard, onde aprendemos a desenvolver o poder de sua mente e do seu eu superior. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente se esse livro te ajudou de alguma forma. Isso nos ajuda bastante para continuar a trazer conteúdos incríveis para vocês. Bom estudo! Jesus, o plano de salvação de Deus. Palestra realizada em 19 de maio de 1964. Neville Goddard. O assunto desta noite é Jesus, o plano de salvação de Deus. O plano de salvação de Deus parece tão diferente em perspectiva do que realmente é em retrospecto. Se você não o experimentou e confia naquele que o experimentou, não esqueça ou ignore em nenhum momento o caráter sobrenatural deste plano de salvação, e nunca tente interpretá-lo de alguma maneira naturalista. Isso é o que todo o vasto mundo tenta fazer com o plano de salvação. É sobrenatural do começo ao fim. Todo o drama se passa no homem interior. O homem interior é Jesus Cristo. Jesus Cristo em você é a esperança da glória. Então não tem nada a ver com algo do lado de fora. Todo o drama está acontecendo no interior. E assim, eu experimentei isso, e deixe-me compartilhar com você o que eu experimentei. Mas antes de tudo, deixe-me agradecer pelo que você fez nos últimos meses ao compartilhar comigo suas cartas, suas experiências no uso da lei de Deus e em suas visões, suas maravilhosas experiências místicas. O correio desta manhã trouxe 3 cartas perfeitamente maravilhosas, todas visões. Deixe-me dar-lhe os destaques de 2 deles. Um eu vou tomar em alguma data futura, é muito longo. Mas, eu lhes disse no passado que toda a história do espaço-tempo do mundo está exposta, e você e eu só tomamos consciência de porções crescentes dela, sucessivamente. Você e eu não escolhemos isso. Fomos feitos sujeitos à futilidade, não voluntariamente, mas pela vontade daquele que nos sujeitou na esperança, e essa esperança era que você e eu seríamos libertos desta escravidão da corrupção, e obteríamos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 20. Encontramo-nos aqui, e devemos admitir que nascemos da ação de poderes que não são nossos, e este é o nascimento físico. Admitamos agora que também nascemos espiritualmente pelas ações de poderes além de nós mesmos. Certamente não o fizemos fisicamente, nos encontramos aqui. Não deixe ninguém lhe dizer que, por algum esforço de sua parte, você nascerá espiritualmente em algum mundo maravilhoso. Tudo está sendo feito por aquele que nos submeteu a essa roda de futilidade. Agora a carta desta manhã trouxe esta carta. Ela disse: minha mãe morreu em 53. Ela tinha, eu diria, 70 anos. Poderia ter 71, 2, mas estava no final dos 60 ou início dos 70. Eu a conheci na minha visão e minha mãe era radiantemente linda. Ela parecia ter uns 30 anos, e a alegria, não consigo descrever a alegria da minha mãe. Ela me disse que, quando saiu daqui, mudou-se para a idade ou ano 3804 aos 21 anos. Ela encontrou-se com 21 anos, vivendo no ano 3804. Então eu lhe fiz muitas perguntas. Houve muitas interrupções de pessoas e circunstâncias, mas tentei fazer o máximo de perguntas que pude. Ela parecia estar bastante familiarizada com seus ensinamentos, embora neste mundo de onde ela partiu há 11 anos ela nunca ouviu falar de você de forma alguma. Mas seu nome não era uma coisa estranha para ela naquele círculo onde ela vive agora. Tenho a impressão de que ela é casada. E tentei encontrar meu pai e meu irmão Art para compartilhar com eles minha experiência de conhecer minha mãe. Ela me disse que está morando em uma parte da Pensilvânia. Perguntei a ela se a morte para ela naquele mundo de 3804 é como a morte para nós neste mundo, e ela disse que era a mesma coisa. Eles o temiam como nós o tememos, e eles sabem que é o inevitável como sabemos que é o inevitável. Então ela disse: nosso código moral, nosso código ético é igual ao seu código, a mesma coisa. Mas ela também disse:
não temos escolha na sequência de tempo em que somos colocados. Encontrei-me com 21 anos. Agora, na Bíblia somos ensinados que não há nada de novo debaixo do sol. Existe alguma coisa de que se diga, veja, isso é novo. Eu lhes digo que já foi, em eras passadas. Mas não há lembrança das coisas anteriores, nem haverá lembrança das coisas que virão depois, entre aqueles que vierem depois, porque não há nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1, versículos 9 a 11. Isso é difícil para o homem entender. E então ele lê o livro de Ezequiel, onde há rodas dentro de rodas, todas girando. Em seguida, ele lê o livro de Romanos, onde você e eu, não voluntariamente, mas sujeitos à vontade de Deus para um propósito divino, para que, sendo submetidos, um dia sejamos libertos dessa futilidade e obtenhamos, tendo passado por ela, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E essa liberdade vem. Mas a ressurreição vista de um certo ângulo vem aparentemente no final, e não acontece. O grande mistério não vem no fim da história, vem dentro da história. Esta mesma noite pode vir a todos vocês, ou a um de vocês. Eu não sei, ninguém sabe. Então, quando eles fizeram a pergunta, quando, ó Senhor, ele disse, não vos compete saber os tempos e as épocas determinados pela autoridade de Deus. Atos 1, versículo 7, pela sua própria autoridade. Mas espere pela promessa do Pai, apenas espere, ele prometeu redimir você. Redimir você é redimir a si mesmo, ele não redime outro. Foi Deus quem adormeceu na grande criação chamada, as rodas e rodas dentro de rodas, para fins educativos e criativos. Que, colocando-se no estado comparado à morte, não é realmente a morte, mas é tão quieto, tão completamente um sono profundo que parece a morte. Mas a Escritura antiga, o Antigo Testamento, não usa a palavra ressurreição, ela implica. Mas eu prefiro voltar e usar o termo que é usado no Antigo Testamento. O Novo usa a palavra ressurreição por toda parte, e eu adoro isso, é um termo maravilhoso, e eu o uso aqui noite após noite. Mas na Antiga Escritura, eles falam apenas de acordar do sono. O Salmo 78, que é um machil, significando instrução especial, é uma recapitulação de toda a história de Israel, que é a história divina. Chegamos quase ao fim. Os versículos 65 e 66, é um capítulo muito longo, e então de repente nos dizem que Deus o Senhor Deus despertou do sono. Salmo 78, versículos 65 e 66. Ele acordou como do sono e então escolheu Judá e escolheu Davi. Então chegamos ao fim do glorioso despertar do ser que estava adormecido, enquanto toda a história estava sendo contada. Você começa no início desse capítulo, o capítulo 78, e ele simplesmente conta as tradições dos pais. Abrirei a minha boca em uma parábola e proferirei palavras obscuras desde a antiguidade. E ele conta todas as histórias de Israel, os horrores do mundo e a conquista de Jeová, como ele vence, e ele vence e ele vence e ele vence. O homem ainda cai para trás, mas Deus vence, e então o Senhor Deus desperta. Ele acorda como do sono. Quando ele acorda do sono, então a coisa toda chega ao fim. Agora, todos nos dizem para, por favor, contar exatamente como aconteceu. Não embeleze, não acrescente a palavra de Deus, não tome da palavra de Deus. Bem, a palavra traduzida palavra no Novo Testamento, a palavra logos, tem como raiz que significa aquilo que está por trás da coisa. Ou seja, o sentido ou o significado da coisa. Então, quando nos é dito, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 1, versículo 1. Essa palavra logos, traduzida palavra, significa aquilo que é o sentido ou o significado por trás do evento, qualquer que seja esse evento. Então, quando você contar, diga claramente. Assim, no final de Lucas nos é dito, eles relataram sua própria experiência, eles contaram o que tinha acontecido,
não embelezaram, não acrescentaram nada. E é por isso que não discuto com o uso da palavra ressurreição, pois faz parte do evento. Mas eu voltaria ao Salmo 78 e usaria essa terminologia. Pois no meu próprio caso, quando fui tirado da roda da recorrência, mas deixado nela para contar a história, pois devo contá-la até que esta roupa seja retirada, e quando sai agora sai pela última vez. Eu não me encontro, como a mãe de meu amigo Léuri, que se encontrou no ano 3804, estou farta de rodas dentro de rodas dentro de rodas. Mas devo permanecer na roda atual, o ano de 1964, e contar até o momento em que a roupa foi retirada, e desta vez pela última vez, pois não passo mais pela morte. Mas devo lhe dizer, na noite em que aconteceu comigo, essa força, não posso descrevê-la, a não ser que tenha sido a força mais intensa. Chamamos isso de força ou carga elétrica. Mas, todas as manhãs eu acordo e me sinto chegando a este mundo e acordo. Mas naquele dia, 4 anos atrás, eu me senti acordado e pensei que seria como acordar normal aqui. Mas não foi. A vibração mais intensa que já senti, e estou acordando bem, mas estou acordando para me encontrar em uma tumba, e a tumba, o sepulcro é meu crânio, uma forma totalmente diferente de despertar. Assim eles dizem no Salmo 78, e o Senhor Deus despertou como de um sono. Acordei do sono, mas foi uma vigília diferente de qualquer vigília que já tive, da qual me lembro. Acordei para encontrar-me sepultado. Então eu posso ver o uso da palavra ressurreição, pois como você poderia sair de um túmulo, portanto ressuscitado, a menos que estivesse morto. Mas eu não tinha a sensação de estar morto, senti que estava acordando do sono. Isso é o que o Antigo Testamento ensina. Então eu estava acordando do sono, e acordei para me encontrar em uma tumba. Só então pude concluir que se estou agora em um túmulo devo estar morto, ou alguém me julgou morto, porque você não coloca ninguém em um túmulo e o sela, como eu fui selado naquele túmulo, a menos que você estivesse morto. E assim, a única sensação de estar morto era que agora estou em um sepulcro real, uma tumba. E então você sai, e nasce de cima. Pois esta é a área do túmulo, é o seu crânio. Então, quando você sai do seu crânio, como é dito no livro de 1 Pedro, nós nascemos de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Capítulo 1, versículo 3. Somente Jesus Cristo é sempre despertado, sempre ressuscitado, então todo aquele que ressuscita ou que é despertado para encontrar-se sepultado, ele é Jesus Cristo. Ele agora está contando a história para o mundo, e eles podem aceitá-la ou rejeitá-la, depende inteiramente deles. Mas ele deve contar a história, e é tão importante que a história de Jesus e a salvação de Deus sejam contadas, e então deixe o homem responder a isso. Ele vai aceitá-lo, às vezes modificado. Deixe-o apenas rejeitá-lo completamente ou deixe-o de alguma forma apenas brincar com a ideia. Mas todas as mentes que ouvem a história de quem experimentou são como certos solos do mundo, e ele, aquele que conta a história, é o semeador que sai para plantar e espalha a semente da verdade. Às vezes cai na estrada. Ela cai na estrada e os pássaros a devoram. Mateus 13, versículo 3. Os pássaros são simplesmente todos os grandes rumores, afinal, aquele homem é apenas uma pessoa normal como você. Foi casado 2 vezes, tem filhos, sabe o que é conhecer uma pessoa intimamente, é carnívoro, bebe, ele faz todas essas coisas, então esqueça. E assim, rapidamente a ideia é engolida. Outro ouve com ansiedade, mas as preocupações do dia são mais do que sua atenção pode suportar, e assim a semente, a ideia, é sufocada. E então você vai de um para o outro e todos os diferentes solos do mundo. Você pode encontrar em uma reunião, mas nos é dito nas Escrituras que você sempre encontrará um remanescente. O remanescente é considerado 10%, contado de muitas maneiras na Bíblia. Há sempre 10% de qualquer reunião que quer ouvir você,
que será o solo sobre o qual ela pode cair. Ela cai naquele solo e produz 100 vezes mais, significando que ela surgirá. Quando isso acontecer, ele terá a mesma experiência, enquanto você se desprendeu das rodas da recorrência. Agora, deixe-me compartilhar com vocês outra história que vem esta manhã. Este senhor escreve, ele disse, eu me senti sentado em um ninho. Claro que pode ter sido motivado, disse ele, pela história que você contou sobre a pomba que agora está em sua árvore do lado de fora de sua janela, mas eu me senti sentado em um ninho como uma pomba se senta. Então senti algo se mover embaixo de mim, como algo vivo, e me levantei um pouco, e então olhei e observei um ovo. Ao observar o ovo, senti o ovo quebrando. De repente, o ovo começou a quebrar e quebrou, e você saiu. Você tinha cerca de 5 centímetros de altura, mas era totalmente proporcional, tudo era perfeito em proporção. Quando você saiu, você disse, Bill, esse é o nome dele. E então ele me disse, mas Neville, você é tão pequeno, e eu lhe disse, na criação de Deus tudo começa pequeno e depois se expande e assim, diante dos meus olhos você cresceu até a imensidão diante dos meus olhos. Então, em relação a você eu era o pequenino, e você era esse ser imenso diante de mim. Então você foi para outro ninho, e lá você pegou desse ninho nosso amigo em comum Jan Johnson, e você a trouxe. E com sua mão em Jan e sua mão em mim, você ainda permaneceu nessa imensidão, e Jan era do meu tamanho em relação a você. Nós dois somos os mesmos pequeninos e você é esse ser imenso, e você pegou nós dois, cada um em uma mão, e juntos subimos para o céu. Agora que você tem uma visão, não a descarte. Volte às Escrituras e procure diligentemente por algo que possa esclarecer isso. Agora, deixe-me dar a você, se você está na audiência esta noite, a passagem. É o capítulo 7 de Amós, o versículo 2. Então você volta e lê a Escritura antiga em busca de algum pressentimento, alguma sombra, alguma insinuação do que você tinha nas profundezas. Pois não nos é dito, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão me darei a conhecer, e em sonhos falarei com ele. Números 12, versículo 6. E assim, você teve. Só Deus fala com você em sonho. Há apenas uma fonte de sonho nas Escrituras e essa fonte é Deus. Então ele está lhe dizendo algo, volte para sua palavra, sua antiga Escritura, e pesquise. Bem, no capítulo 7 você encontrará e estas são as palavras, ó Senhor Deus, perdoa. Como pode Jacó ficar de pé? Ele é tão pequeno. Amós 7, versículo 2. Como Jacob pode ficar de pé? Ele é tão pequeno. E então nos é dito naquele mesmo capítulo que o Senhor perdoou e disse, não será, e então ele permitiu que Jacó ficasse de pé. Agora, a palavra Jacó significa, pela concordância, nossa concordância bíblica, ampliar, expandir. E não há limite para a expansão, essa é a palavra Jacó. É chamado de suplantador na superfície, mas em definição, é a capacidade de ampliar e expandir. Então, aqui está o pequenino, como Jacó pode ficar de pé? Ele é tão pequeno, e então Deus se arrependeu, mudou uma atitude em relação a isso que está saindo, e permitiu que ela se expandisse até o limite. E não há limite para a expansão, há apenas um limite para a contração, não há limite para a translucidez, há apenas um limite para a opacidade. Bem, há alguns meses, no ano passado, realmente, quando a voz me disse, todo o vasto mundo é apenas para incubação, isso é tudo o que é. Todo o vasto mundo é para incubação. E assim, mundos dentro de mundos, todos girando, e assim você desliza desta era de 1964 para 3804 e o propósito é apenas para incubação. Em algum momento o homem pensa agora que este mundo está se movendo de momento a momento em alguma progressão linear. Não é, é um ciclo.
E assim 1964 e 3804 estão ocorrendo ao mesmo tempo. Colombo agora está descobrindo este país pela primeira vez nessa roda enquanto ela gira. Tudo está girando ao mesmo tempo, e estamos inseridos. Mas ela também disse isso ao filho: não temos escolha na sequência de tempo em que somos colocados, absolutamente nenhuma. Então você volta e lê a Escritura. O que é isso nas Escrituras? Ela disse isso para ele. E você volta e lê o capítulo 8 do livro de Romanos, que a criatura foi submetida à futilidade, não voluntariamente, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a criatura seria libertada desta escravidão à corrupção e obter a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Versículo 20. Então, estamos sujeitos, mas quem o sujeitou? Deus, sujeitando-se, é só Deus. É Deus quem desperta desta fantástica criação e quando desperta, por esta estranha sujeição, aumentou sua capacidade de criar. Pois o único propósito de tudo isso é desenvolver o poder criativo da pessoa. E Deus não é absoluto, como o mundo chamaria, Deus está sempre se expandindo. Se Deus fosse absoluto, a coisa toda estaria morta. Deus é potencialmente absoluto, e pode criar e criar para todo o sempre. E Deus é homem. Então, para voltar a este plano de salvação, o plano está nas Escrituras. Começa a coisa toda é inaugurada com um evento que chamamos de sua ressurreição dos mortos, as primícias dos que dormiam, o primogênito dentre os mortos. Apocalipse 12, versículo 5. Mas o primogênito, não o único nascido. Assim, um grande julgamento é feito sobre aqueles que ensinam que a ressurreição já passou. Leia na carta de Paulo, a segunda carta a Timóteo, ele disse: àqueles que estão ensinando que a ressurreição já passou e passou. Eles estão enganando as pessoas e, ao enganá-las, estão desviando-as da fé. Capítulo 2, versículo 18. E ele pronuncia sobre eles uma condenação intransigente, pois a ressurreição começou. Está acontecendo. E momento após momento você e eu estamos sendo desconectados desta roda maravilhosa onde nascemos dela, por assim dizer. Assim nos é dito nas Escrituras, no capítulo 20 de Lucas, e os saduceus são os sábios, eles são os cientistas do dia, e eles fizeram uma pergunta: Mestre, Moisés na lei disse que se um homem casa sem deixar descendência e tem irmãos, os irmãos devem se casar com a viúva e levantar a questão. Bem, havia 7 irmãos, e o primeiro que se casou, morreu sem deixar descendência, e o segundo a tomou como esposa e ele não deixou descendência quando morreu, depois o terceiro, e finalmente todos eles se casaram com ela, e então todos morreram, e então ela morreu. De quem é a esposa na ressurreição? Versículos 27 a 36. Eles não acreditavam na ressurreição, pois achavam que não podia ser. Eles viram pessoas morrerem e isso foi o fim deles, como todos os cientistas do mundo, ou a maioria dos cientistas. E ele disse a este sábio cientista: você não conhece a Escritura. Os filhos desta idade casam-se e são dados em casamento, mas aqueles que são considerados dignos de atingir essa idade, a ressurreição dos mortos, não se casam nem são dados em casamento, pois não podem mais morrer, são agora filhos de Deus e filhos da ressurreição. Versículo 34. Bem, por essa mesma declaração ele implica que eles, ao morrer, ainda morrem. Então ele diz que eles não morrem mais. Bem, aqui ele fala com alguém que está acordado, que deve realmente passar pela experiência da morte, morte física, mas ele está dizendo que não morre mais. Mas aqueles que aparentemente morrem continuarão a morrer, como a mãe do meu amigo Leuri. Ela sabe que eles temem a morte como nós aqui tememos a morte, eles experimentam a morte como nós experimentamos a morte. E ela vai escorregar do ano 3804, não importa quanto tempo ela viva lá, pode ser 3890 antes que ela saia daquela roda, para encontrar-se em uma roda que está atrás dela no chamado tempo.
pois todos estão se movendo juntos. Então, o que está para cima e o que está para baixo se a roda estivesse movendo? Este é agora o ápice e este é o nadir, mas se a roda está se movendo, isso que agora é o ápice se torna nadir, e este é o ápice. Então, o que está para cima e o que está para baixo quando as rodas estão se movendo dentro de rodas dentro de rodas? E é tudo para trazer para fora deste ninho giratório. É um ninho, pois a voz disse, todo o vasto universo é para chocar, apenas chocar, este que agora é o ápice torna-se o nadir, e este é o ápice. Então, o que está para cima e o que está para baixo quando as rodas estão se movendo dentro de rodas dentro de rodas? O correio desta manhã pode trazer duas cartas de dois amigos meus completamente diferentes. Eles se encontram aqui socialmente, mas só nos últimos meses se conheceram nesta sala. Antes disso, meu amigo Léo vem aqui há anos, e meu amigo Bill, que escreveu a outra carta, só veio aqui em novembro passado. Então eles só se conheceram aqui nos últimos meses, e eles se encaixam, um trazendo a história da eclosão que me foi contada, e o outro trazendo as rodas dentro das rodas. Então aqui, 3804 ela disse a ele como ele entendeu. Ela sabe que nunca ouviu falar de mim aqui no ano de 1964. Quando ela morreu em 53, ela nunca ouviu falar de mim, eu era completamente desconhecido. Mas minhas obras são conhecidas por ela no ano de 3804 e meu nome não é estranho para ela. Então sempre foi assim. Isso faz parte do jogo, faz parte da grande jogada. E saímos disso da maneira mais maravilhosa. Mas começa a coisa toda inaugurada por aquele evento que chamamos de ressurreição, sua ressurreição dos mortos. Depois da ressurreição vem o nascimento, e depois do nascimento vem aquele final do livro do capítulo 78 dos Salmos. Pois quando ele acorda como quem dorme se torna alguém que grita como um homem cheio de vinho, e ele coloca todos os seus inimigos para derrotar, todos os adversários são derrotados e eles são eternamente envergonhados. Toda a vasta roda está agora envergonhada, tanto quanto aquele que despertou dela. Pois submeteu as coisas mais horríveis do mundo. Então ele desperta disso. Então ele chama Judá, e então ele chama Davi, e tira Davi dos rebanhos onde ele estava cuidando das ovelhas, aqueles que estavam no cordeiro. E Davi é então o terceiro. Você o encontra, e você o descobre, e descobrindo você sabe quem você é. No mesmo capítulo de Lucas que citamos anteriormente, quando os saduceus perguntaram sobre a ressurreição, logo após sua resposta, ele levantou a questão e fez a pergunta sobre Davi. E então ele responde a pergunta e diz quem é Davi, mas ninguém vê. É por isso que eu disse no início desta mensagem esta noite que este mistério da salvação parece em perspectiva tão diferente do que realmente é em retrospecto. Quem, lendo a história, a veria em perspectiva como ela realmente é? Não é como o mundo vai te dizer. Vendo isso em perspectiva, aconteceu há 2000 anos e ele é algo único por fora, e você o adora por fora. E não é nada disso. Acontece no novo homem. O novo homem está em cada homem sendo formado. Quando ele está completo, quando ele está formado, então isso desabrocha como uma flor naquele novo homem que está em cada homem, pois todo homem contém Jesus Cristo. Bem, você não sabe que Jesus Cristo está dentro de você. Prova-o e veja 2 Coríntios 13, versículo 5. Muito antes de ele desdobrar essas pétalas que é simplesmente a ressurreição, e o nascimento, e a descoberta da paternidade de Deus, e a subida ao céu na forma de uma serpente, e a descida da pomba sobre ele, onde ele é abençoado e sufocado com a afeição do Espírito Santo, muito antes disso, teste-o e veja se ele não está dentro de você. Porque por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 3. Então teste-o e veja. Assim, o Jesus Cristo das Escrituras é o Jesus Cristo em você, o único Jesus Cristo, e ele é sua maravilhosa e amorosa imaginação humana.
Nunca houve outro Jesus Cristo. Deus e somente Deus se tornou homem. Ao tornar-se homem, ele é Jesus Cristo, ele agora tem que acordar. Quando ele desperta, não é nada além de Deus. Não há intermediário entre você e Deus, absolutamente nenhum, como lhe é dito nos capítulos 43 e 45 de Isaías: Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, e além de mim não há Salvador. Versículos 3 a 5. Nenhum Salvador além de mim, e eu sou o Senhor seu Deus. Ele se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. Mas ao tornar-se homem, ele passa por todas as fornalhas da aflição enquanto gira as rodas, e roda após roda. O que determina o salto no tempo entre 1953, quando ela saiu, e 3804? Curiosamente, ela disse: Eu acordei lá, eu tinha 21. Quando ele a viu, ele estimou sua idade em 30, dentro da faixa de 30, esse seria o crescimento. Então eles ainda crescem. Eles fazem exatamente o que você faz, o que eu faço, eles têm todos os conflitos, mas o ano é diferente e todas as coisas são diferentes. Eles saem por um túmulo para se encontrarem acordados em uma certa idade em um horário diferente, por assim dizer. Mas este mundo aqui é o próprio limite da contração. Eu escorreguei nestes mundos inúmeras vezes. Quando falo deste mundo, não de outros mundos, eles morrem de medo. Este mundo para eles é o inferno. Eles não podem conceber alguém se recuperando deste mundo, eles não podem. Entrei em um mundo e aqui estava Heine, e Heine, o brilhante poeta, ensaísta, artista alemão, e Heine os instruía. Heine me disse: sabe, eles não chamam esse seu mundo de onde você veio, eles não chamam de terra, eles chamam de floresta. Eles não podem conceber que alguém possa se recuperar daquela descida para Voodoo. Bem, agora procure nas escrituras por isso. Chama-se floresta. É, no capítulo 8 do livro de Marcos, versículo 24. Você volta para Mark e o olho foi aberto. Quando o cego de nascença abriu os olhos, foi perguntado: o que você vê? E ele disse: eu vejo homens, como árvores andando. Então eles chamam isso: se um homem viesse aqui, ele se tornaria como uma árvore andando. Assim, ele perderia toda a identidade, perderia sua humanidade, perderia o que é ao vir para cá. Este é o limite de contração. Ninguém quer vir aqui. E quando decidi voltar a este mundo, e tive que ir, pois tinha chegado a minha hora de partir daquele mundo, e comecei a me despedir, todos correram porque não acreditaram na minha história. Eles disseram: que ser imaginativo! De que histórias ele está falando? Mas eu estava dizendo a eles apenas as coisas da terra, mas eles não acreditaram em mim. E eles vieram, quando eu comecei a descer, e uma voz disse: All down for Voodoo, você deveria ter visto o medo medonho em seus rostos quando eu comecei a descer. Apenas uma veio comigo, e ela era a velha viúva, uma que pertencia a um certo grupo que usurpou minha propriedade na minha ausência quando vim para cá. São histórias fantásticas, mas são todas verdadeiras. Então, estamos vivendo em um mundo, você pensa: bem, agora, este é o mundo mais real, e amanhã desenvolvemos a energia presente em outra coisa, e ela continuará para sempre em uma direção. Não acredite. Vamos girar a roda está girando, mas a roda é tão grande que não podemos ver ao virar da esquina. Como você não pode ver, o navio vai para o mar e desaparece, não caiu da terra, é a curvatura do espaço. Bem, o tempo é curvo assim como o espaço é curvo, e assim as coisas desaparecem no tempo. Nós os vemos desaparecer no espaço pela curvatura do espaço. Bem, eles desaparecem com o tempo, mas é apenas curvo, e eles estão girando. Mas as rodas são rodas dentro de rodas. Então você vê uma grande roda, quando ela será girada. E o homem não tem memória. Assim, há uma coisa de que se diz: veja, isso é novo. Já foi, em eras passadas.
Mas não há lembrança das coisas anteriores, nem haverá lembrança das coisas vindouras entre os que vierem depois. Pois não há nada de novo sob o sol, e quão difícil é dizer a alguém que sabe em seu curto espaço de tempo que nunca viu isso antes. Digo, com qualquer um que vive neste mundo hoje, nascido quando eu nasci, onde tínhamos luz de velas, e então tínhamos lamparinas a óleo, e tínhamos lamparinas a gás, esses pequenos mantos de gás, e então chegou o dia em que tivemos eletricidade. Então eu volto no meu curto espaço de tempo de 59 anos de volta aos dias da minha avó ou aos dias da sua bisavó. Pois sua bisavó não pode voltar além do tempo que eu volto em meus 59 anos, pois fui colocado em um espaço diferente na roda. O espaço em que fui colocado nesta roda da mesma época, o século XX, era tão limitado que minha formação o levaria de volta, de sua maneira mais maravilhosa, de volta ao século XIX. Eu não nasci então. Eu nasci em 1905. Bem, 1905 é o espaço onde fui colocado na roda, volta no conforto da vida de volta, digamos, 1850. Não posso vê-los agora limpando as chaminés e limpando todas essas coisas e todo o encanamento externo. Isso era Barbados, onde a cozinha ficava no chão, quero dizer no chão, na terra, não quero dizer madeira. E assim, esse é o espaço da mesma roda. Portanto, há rodas dentro de rodas dentro de rodas. E então o homem é levantado da roda. Então, quando você tiver a experiência, volte para as escrituras antigas e busque, busque, busque. Uma grande ajuda é a concordância de Strong, e pegue a concordância de Strong, pegue uma palavra e procure. Não tome nada como garantido, basta pesquisar e ver o que significa. Tome a palavra ressurreição, por exemplo, e você pensa em termos de ressurreição como alguém que ressuscitou fisicamente. Não tem nada a ver com isso. A palavra, conforme definida na Bíblia, na concordância, significa levantar-se, ficar de pé, despertar do sono. Leia, para acordar do sono. Bem, no meu caso sei exatamente o que aconteceu, acordei do sono. Mas o despertar foi algo totalmente diferente, foi a inauguração do grande desdobramento do plano de salvação de Deus. Pois, esse foi o primeiro evento, e logo atrás dele veio a criança, e os homens que viram o símbolo chamaram a criança, e eu peguei a criança. E então, depois disso, vieram os outros, um após o outro. Assim, a ressurreição como definida é despertar do sono. Mas eu não sabia que estava dormindo até aquele momento. Eu sempre pensei que ia para a cama à noite e acordava de manhã, então quando eu acordava de manhã eu estava acordado. Eu não sabia que até aquele momento em 1959 eu estava dormindo profundamente, e dormindo profundamente em uma tumba onde alguém me colocou lá, porque para eles eu devia estar morto. Pois, você é colocado em uma tumba apenas porque está morto. Assim, todos neste mundo que estão andando pelo mundo, que farão sua saída deste mundo, estão igualmente adormecidos, e eles são para aqueles que contemplam esta morte, mortos. Então Blake nos fala dos grandes eternos que contemplam a morte e dizem, o que parece ser para eles, é para aqueles a quem parece ser, e produz as mais terríveis consequências para aqueles a quem parece ser, mesmo de desespero e morte eterna. Mas a misericórdia divina vai além e redime o homem no corpo de Jesus. Blake, Jerusalém, placa 36. Bem, há apenas o corpo de Jesus, e esse corpo de Jesus está no homem. Então ele desperta aquele corpo, e quando ele desperta, então essas coisas começam a se desdobrar dentro dele, e o primeiro ato é a ressurreição. Isso inaugura todo o processo, sua ressurreição dos mortos. Então vem seu nascimento de cima, então vem sua descoberta da paternidade de Deus através do filho chamado Davi, então sua ascensão ao céu em forma serpentina, e então a descida da pomba que o sufoca de afeto, que a ele nunca na eternidade o deixará, o sufoca e permanece sobre ele. E todos passam pela mesma experiência. Portanto, este é o plano de salvação de Deus.
Todos serão salvos, pela simples razão de que agora todos estão sendo ocupados por Deus. Deus está apenas redimindo a si mesmo, e antes que ele entrasse nas rodas que giram. Agora vamos entrar no silêncio.